Muito bem, abra suas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A última vez você cortou minha cabeça, se tiver cortado minha cabeça, eu vou cortar cabeças também. Aí o pastor, vocês lembram do pastor Ocilei? Quem lembra do pastor Ocilei? Morou aqui na igreja. Hoje é aniversário dele, né? Mandei mensagem para ele. Pastor, de vez em quando, saudade de Goianésia. De vez em quando eu vejo os vídeos. E aí o pastor Ocilei vai ver eu de cabeça cortada. Aí não vai ficar legal. Ele está onde? Ele está em São Paulo. A igreja que ele está pastoreando há 12 anos, desde que ele foi embora, é do lado do aeroporto de Congonhas lá, né? Onde costuma cair avião de vez em quando. Onde a gente faz escala. Acharam Efésios 4? A gente chamava ele carinhosamente de tio Alce. Chama Alcilei, né? Marmitex. Se você não lembrou de quem é o pastor Alcilei, foi aquele que quando a gente estava vendo o filme, terminou e subiu Miramax, ele leu bem alto, Marmitex. E aí ficou com o apelido de Marmitex com os jovens em um bom tempo. Mas ele não era pastor da nossa igreja, não. Ele era pastor da cristã evangélica. Eles não tinham casa pastoral, nós tínhamos uma sala aqui no fundo e ele morou aqui. Nós cedemos para ele um tempo. Por isso nós o conhecemos. Acharam? Então vamos lá, né? Que o tempo não para. Efésios, no capítulo 4, verso 13 e 14, e diz assim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13 ao 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Te dou graças, Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Pai, toma-nos em Ti, toma-nos, ó Deus, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus, dá-nos Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa tradução que eu li hoje, né? Achei ela interessante. Não gosto. Acho que a maioria expressiva de vocês já sabe. Não gosto dessas linguagens, dessas traduções populares. Sou velho, como velho, gosto lá do Ferreira Almeida, de preferência de 1915. Né? Mas, de vez em quando, os textos nessas linguagens mais atuais ou atualizadas dão um upgrade ou dão um conhecimento, uma proximidade maior da realidade do versículo. E o versículo 13 é nosso muito conhecido, que já foi tema da igreja por duas vezes em anos diferentes, há muitos anos atrás, depois não tão muitos anos atrás, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Mas eu achei interessante, eu quero começar do verso 14. Existe um objetivo, e essa tradução, eu achei interessantíssima essa tradução, o objetivo é que não sejamos mais como crianças. A palavra de Deus, para aqueles que não têm compromisso com ela, ela é interessante. Eu entendo que Deus, ele é meio sem paciência, assim como eu. Vocês sabem que cada um de nós avaliamos ou criamos Deus segundo a nossa frutífera imaginação. E, no geral, nós encaixamos muito naquilo que somos, naquilo que nós, dentro da nossa personalidade. Como eu não tenho paciência, eu sempre penso que Deus também não tem muita paciência. Então, lá no versículo, lá no Evangelho, Jesus vai e diz assim: quem não se tornar como criança, não herdará o reino dos céus. Mas aí Paulo vai e escreve assim: eu estou tentando ensinar vocês para que vocês não sejam mais como crianças. Ou seja, chega um tempo que deu. Eu penso que tudo na vida é como luto. Deveria estar na Constituição, pelo menos nos direitos humanos, está previsto que o homem tem direito ao luto.
Mas o luto, ele tem um tempo de existência, chega um tempo que basta. Então nós temos direito de ser crianças, precisamos ser como crianças para ver a beleza, a simplicidade do reino de Deus. Contrapartida, chega um ponto que não devemos mais ser como crianças e amadurecer naquilo que Deus propõe a cada ser humano, individualmente. Então, quando eu disse que às vezes eu acho que ele não tem muita paciência, é porque ele vai lá e chega assim para o ímpio e diz assim: se você não for como criança, você não vai dar o reino dos céus. Aí ele chega para o ímpio lá, mais na frente, e fala assim: está na hora de parar de ser criança. Aí o ímpio fala assim: ah, Deus se contradiz, a Bíblia se contradiz, não vou mexer com isso não. O que ele não sabe, o que ele nunca vai saber, que na verdade ele nunca foi escolhido para entender a grandeza da revelação da palavra de Deus. Uma coisa é fato: o texto de Paulo aos Efésios chama a maturidade, chama ao ser humano, ao cristão. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita, né, tem aquela discussão aí de anos, eu me lembro disso na faculdade teológica, aquela discussão: a Bíblia foi escrita para os crentes ou por não crente? Né, eu tinha um professor que dizia assim: esse papo de algumas igrejas ficar distribuindo Bíblia na rua é balela. A Bíblia não é para quem não é crente, precisa se converter para receber uma Bíblia. Costumeiramente, é muito raro alguém que recebe uma Bíblia e não é crente se converta porque recebeu uma Bíblia. Mas aquele que é crente, quando recebe a Bíblia, ela dá um proveito, ela dá um ensinamento, mas enfim, quem sabe? Então a gente continua distribuindo, na dúvida, a gente continua distribuindo, à torta e à direita. Mas uma coisa é fato: chega um momento que todo cristão, ele precisa amadurecer. Se ela foi escrita para o ímpio ou para o crente, eu não sei precisar, mas este versículo especificamente, eu sei que foi para você crente, porque foi para a igreja de Éfeso. Eram para congregantes, eram para membros de igreja, era para mim, para você, foi escrito para nós. O objetivo de muita coisa na palavra de Deus, da revelação de Deus, é que nós não sejamos mais como crianças. A criança, ela se empolga, diz o Piaget ou a Montessori, não sei, que o tempo de concentração da criança é de 15 a 20 minutos, é espetacular. Eu quero isso, mas agora eu já não quero isso. Ela quer leite, mas o tempo de, sei lá, colocar o leite para ela, preparar o leite, quando você volta, ela já quer outra coisa. O cristão inconstante, o cristão imaturo, ou imaturo, né? O cristão imaturo, o cristão que não amadureceu em Jesus Cristo, ele é assim. A gente ouve de tudo, de todas as presepadas, todas as farofas, as quirelas que a vida propõe, a gente ouve os crentes falando. Porque, na verdade, a maioria expressiva das vezes não sabem o que quer, não tem firmeza. Aprendi um provérbio lá em São Miguel do Araguaia, quando morei lá. Então, eu estou firme igual prego na areia. Eu levei uns anos para entender firme igual prego na areia, tá? Quer dizer, ele não está firme. Qualquer onda que vier, qualquer subida do rio, o prego vai tombar. E tem crente que é assim. Ele é firme, igual prego na areia. Qualquer coisa vai derrubá-lo. Ele é inconstante, ele é como criança. Ele é levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Eu achei interessante, né? Vocês não estão entendendo. Ontem nós fomos lá na casa da irmã Alice e do Regis Crowd. O bolinho de chuva estava bom. Ontem nós descobrimos por que ele não ganhou a noite de talentos com o seu mousse de limão. Senhores jurados, depois talvez vocês até tenham que pedir perdão para ele. É porque a irmã Alice foi fazer as compras e não comprou a essência de limão. Então foi um mousse de limão sem limão. Entendeu? Por isso que não tinha os jurados. Mas o mousse de limão do Reginaldo tem gosto de limão. Tá, porque ele não pôs nada de limão nele. Era só o nome. Mas ontem ele fez um mousse de limão. Eu falei, só se fosse este ontem, ele talvez tinha até ganhado da Solange. Então, Solange, a sua vitória com o seu biscoito, você deve ela à irmã Alice, que não comprou os ingredientes do Reginaldo. Mas aí tá bom, nós comemos canjica, comemos mousse de limão, comemos bolinho de chuva, até aí normal. Mas, Preta, quando a irmã Alice Fábio olhou para mim e falou assim: o que é coaching? Eu fiquei 40 minutos tentando para ela explicar o que é coaching, como é que o coaching migrou para a igreja, virou uma teologia do coaching. E depois de 40 minutos nós olhamos todo mundo assim para a cara do outro e vamos comer mais? Não rolou. Não demos conta. Ficou elas por elas. A irmã Alice até agora não sabe o que é teologia do coaching.
eu botei a minha pedagogia em dúvida. Poxa, eu sou pós-graduado em psicopedagogia, não tem como explicar para a irmã Alice o que é uma teologia do coach. Estou lascado, né? Tenho que rever meus conceitos. Mas, enfim, nós vivemos num mundo cheio de ondas teológicas. O objetivo é que nós não sejamos mais levados por essas ondas teológicas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina. E olha essa tradução: pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Mas, ora bolas, o que é um incauto, Leandro? Quem que é esse desgramado desse incauto aqui desse texto? Porque a gente pega esse texto e eu fico num ódio dos coaching, né? Eu não gosto muito do coaching, eu fico num ódio da teologia da prosperidade, eu fico num ódio porque a gente gosta da martiria, né? A voz foi dado não só o crer nele, mas também o padecer por ele. Nós gostamos da cruz de Cristo, nós achamos que ali foi surrado, esmagado o pecado, então nós cremos no Jesus Cristo morto e ressuscitado, vitorioso, mas que não precisou abraçar nenhuma filosofia mundana para servir o seu Deus. Mas a gente lê esse texto e a gente fica no ódio no coração, né? Desse povo que induz a gente ao erro, desse povo que só pensa em dinheiro e leva-nos a acreditar em pensamentos ou doutrinas ou teologias, ondas teológicas ou doutrinas, enfim, qualquer coisa que seja, que não leva para os pés da cruz de Cristo. Mas lendo esse texto a miúdo essa semana, pensando o que poderia extrair dele para nós hoje aqui agora, eu cheguei à conclusão que esse incauto é o desgramado do texto, não é quem induz, não é quem propõe a onda teológica, não é quem traz o sopro o vento da doutrina, mas esse incauto é que está errado. Quer dizer, nós temos diversas redes de supermercado aqui em Goianésia. Por que eu vou e compro no mais caro? Porque eu gosto de aparecer, porque lá eu vou encontrar socialite, porque lá aparece shopping, porque lá está mais iluminado, porque lá tem todos os... Não interessa se o shampoo que eu uso lá é R$10 mais caro. Interessa que eu vou lá e está todo mundo lá. Eu escolhi ir lá. Então não é ele que está errado em pôr o produto R$10 mais caro. É eu que sou incauto, ou seja, sem cultura, ou seja, sem conhecimento, ou seja, um cozido de preguiça que finge que faz a leitura bíblica, mas não faz. Ou seja, eu, que prefiro dormir na hora do sermão do que prestar atenção, eu, que prefiro qualquer outra coisa a estar aqui. Esse é um incauto. Ou indouto, segundo outra tradução, que não é doutor da lei, quer dizer que não no sentido ruim da palavra, né? A gente fala doutor da lei, parece que é tudo ruim. Não! Você que estuda, você que leva a sério também é um doutor da lei, do lado branco da coisa, diríamos assim, né? Mas, enfim, aqui quem propõe as ondas teológicas, quem induz ao erro, quem sopra os ventos de doutrina enganosa, não é o perrengue do texto, não. O perrengue é o incauto, que está lá sem ânimo para combater nada disto. O problema sou eu e é você. Eu e você, que somos cozidos de preguiça e não fazemos como os bereanos e avaliamos se aquilo que nos é dado é aquilo que a Bíblia diz. Esse mundo da leitura me fez, ou me conduz a pensar nisso muito, né? Às vezes a gente termina de ler um livro, como o livro agora está muito caro, então eu leio. Então, lá na página 5, você já sabe se o trecho vai prestar ou não. Mas como não dá para ficar comprando livro, eu termino de ler assim mesmo. Né? Depois você fala, nossa, mas esse livro, eu li esse livro, mas foi uma merda. Não serviu, não, meu Deus, que trem ruim. Aí, então por que você leu? Uai, como é que eu vou falar mal do bicho se eu não li ele? Com que autoridade eu vou dizer que esse autor é ruim, ou que esse pensamento não corresponde? Né? Peguei um pega com minha irmã recentemente por um desses influencers gospel. Eu não falarei o nome aí, né? No canal do YouTube.
É uma merda. O próprio título dele já está errado. A descrição do site dele está errado. A ideia dele está errada. Ele está errado. Ele foge da sã doutrina. Você julga demais. Não é questão de julgar demais. É questão de não querer mais ser criança. É questão de não querer mais ser levado por ondas teológicas, jogados por vento de doutrina, ou ser conduzido por malícia de certas pessoas que induzem ao erro. Mas por que o incauto é o problema desse texto? Porque se eu chegar aqui, né, quando eu tenho uma piadinha do pastor Carlos que eu achava muito comédia, né? Ele é comédia, né? Quando ele desviou, fez o que quis, desviou, adulterou, pá, daqui para lá e desviou, né? Desviar não é o cisma não, Ednilton. Desviar você tem que contar para todo mundo que te conhece que você não é mais pastor. Aí ele disse que dava uma preguiça de ficar falando, ei pastor, olha, eu não sou mais pastor. Mas por quê? Aí ele desenvolveu uma resposta padrão. O povo de igreja é muito mente fechada. Eu cheguei lá e propus fazer uma campanha para juntar um dia para me comprar um jet ski, que está na moda. Eles acharam que eu não sou mais de Deus por causa disso, aí eu saí da igreja. Aí todo mundo perguntava e respondia isso, né? Pronto, aí, né, falou que estava arrancando dinheiro da igreja, está justificado desviar, né? Mas a verdade é que, por que o incauto aqui é o problemático do texto, e não quem faz todas essas doutrinas aqui? Porque no dia do juízo, aquele malicioso que induziu meia dúzia ao erro, aquele que soprou vento de doutrina, aquele que propôs ondas teológicas, será julgado pelo erro dele, mas você será julgado pelo seu. Se tem um troço que a gente já sabe, é que no dia do juízo não vai adiantar você falar assim para Deus, não Deus, mas eu fiz isso porque o fulano falou. Aí era só o senhor ter derrubado a rede, que eu não tinha visto o vídeo e eu não tinha acreditado assim, né, desse jeito que a gente gostaria que fosse. Ah, Deus, mas era só você ter matado aquele pastor lá daquela igreja 2 dias antes de eu chegar lá, que eu nunca tinha entrado na doutrina dele. Não vai adiantar você dizer isso para Jesus Cristo. Jesus vai dizer assim, eu te deixei uma Bíblia, eu te deixei um Espírito Santo, eu te deixei. Existe muita gente que não vale nada, mas existe muita gente boa. Agora, como é que eu vou discernir? Deixando de ser incauto. Porque o incauto é que será julgado. O incauto é que estará diante do trono e será chamado à razão no dia do juízo. O objetivo da revelação de Cristo. Incrivelmente, deixa eu te dizer uma coisa, ouso te dizer nesta noite, biblicamente, o objetivo da revelação de Jesus Cristo não é impedir as ondas teológicas, tanto é que elas estão aí. O objetivo da revelação de Cristo não é barrar os ventos de doutrina, tanto é que eles estão soprando de lá para cá o tempo todo. O objetivo da revelação de Cristo não é combater as pessoas maliciosas, que induzem outras ao erro. O objetivo da revelação de Jesus Cristo é que você deixe de ser criança e larga a mão de ser incauto, de ser trouxa, de ser bobinho, e passe a olhar para a cruz, porque dela vem a nossa revelação. Precisamos então deixar de ser aprisionados por tantos ventos de doutrina. E é por isso que Jesus se revelou, para que nós alcancemos, aí sim o verso 13 faz sentido, para que todos alcancem a unidade da fé. Ora, o que é alcançar a unidade da fé? A não ser eu, pessoalmente, amadurecer a minha fé. Já é sabido que na nossa nação o problema não é falta de fé. Quem não tem fé é os crentes. Os outros religiosos do Brasil, eles andam quilômetros, eles vão daqui para o Muquem de a pé, descalço, atravessa de Goiânia a Trindade de joelhos. Isso é fé. No mais primitivo do significado da palavra.
Fé o povo brasileiro tem. Precisa chegar à unidade da fé. A fé correta, a fé certa. Fiquei pensando aqui que é interessante essas ondas teológicas, ventos de doutrina, malícias enganosas. A mais terrível, a mais leprosa delas, a mais cancerígena delas é aquela que nós criamos. Como diz o amigo do pastor José Delcio de Cirilândia, está certo, mas está errado. E não faz cara de santo, não, porque todos vocês já fizeram isso diversas vezes aqui na igreja. A gente passa, cara, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos em 2024, 2023, 2022 eu li 48 livros e li a Bíblia. Em inglês ou espanhol, não lembro. Em 2023 eu li 17 livros, porque eu dei uma desacelerada. Esse ano eu estou querendo ler menos, eu estou no 3º livro. Então a gente passa meses durante a semana, e com a nítida eu tenho, não sei se o pastor ou os demais pregadores da igreja têm, mas para mim está nítido que eu não sei tudo, aliás, sei nada. Só sei que nada sei, diria como o filósofo. Mas ainda assim, nunca, jamais vim para este púlpito sem ter pensado pelo menos uma semana no tema. Sem ter olhado alguns autores, o que o autor pensa, A ou B. E a gente vem aqui, se mata, né? Eu gosto de dizer que pastor é igual palhaço de circo. A gente tenta animar a plateia. Mas a plateia não quer ânimo, ela quer que o trapezista caia. Ela quer que o carinha do Globo da Morte capote a moto e parta em 3, ele e a moto. Já foi comprovado que todo mundo que vai no circo não vai lá para rir do palhaço, vai lá para ver se o trapezista cai. Aí quando ele cai e você não foi, o que aconteceu, né? O Globo da Morte, bateram lá no Globo da Morte. Eu só vi o povo na rua assim, que droga, não foi o dia que eu fui. Porque ia render tantas curtidas o vídeo dele pacotando lá dentro do Globo da Morte, lá no meu Instagram, mas não estava lá naquele dia. Então, a maioria das pessoas também vem à igreja, não é para ouvir essa palavra preparada, que nos chama a razão. A gente vem para ver se o trapezista cai, se o microfone hoje não funciona, se a bateria dá pau, se o irmãozinho do som está estressado, não dá conta de ligar nada. A maioria de nós só lembra disso no outro dia. E vocês todos fazem isso. Saem daqui, e máximo foi o dia que o coleguinha do irmãozinho chegou. Fulano me chamou para vir na igreja e falou assim, o pastor Gilé é doido, não dá muito moral para ele não. Como é que você chama alguém para vir na igreja e fala para ele não dá moral àquilo que o pastor fala? Até hoje eu não entendi por que ele havia chamado aquela pessoa. Eu acho que estava interessado em namorar com ele, só pode. Gabriel, jovem, faz isso? Está interessado em namorar. Vamos lá na igreja, mas não dá moral para o pastor falar não, que ele é doido. Então qual que é o motivo de trazê-lo aqui? Você faz isso. Não é que me ofende, é que você continua sendo incauto. Você continua sendo criança, não alcança a unidade da fé. Eu penso que a unidade da fé não é fazer cura, não é fazer milagre, não é falar línguas, não é... Tudo isso a gente já passou por isso. E não foi o que restou. Já orei, já foram curados, já orei língua, já profetizei, já adivinhei, até adivinhar eu já adivinhei. Já profetizei casamento deu certo. Já profetizei casamento não deu certo. Não foi o que restou. O que me restou até agora foi chamado-se simplesmente não tenho para onde ir, tu tens as palavras da vida eterna. Foram as palavras de Deus que me seguraram, que restou para mim. O que me restou foi a Bíblia. Ou o aplicativo da Bíblia. Enfim, as palavras de Deus. Isso é a unidade da fé. Quando você começa a crer, não naquilo que você cria na sua mente. Uma coisa das coisas que eu mais gosto, assim, né? Criam-se mitos. Quando eu era professor de literatura, a gente estudava os mitos, é um gênero literário, os mitos. O mito é a gente passar a crer. Hoje, o João aprendeu um mito hoje. Ensinei um mito para ele lá na roça. Ele foi fazer pamonha. Falei, João, quando passar no mataburro, não pode respirar, senão morre. Ele, por quê? Eu falei, não sei. Quando eu era pequeno, me falava e eu acreditei.
Porque eu não tenho, mas o que eu sei é que quando eu era pequeno, lá na roça, quando ia passar no Matabu, se respirasse, morria. Então respira para você ver se você não vai morrer, menino. Aí agora pode voltar, porque já passou o Matabu. Isso é um mito. Alguém criou que quando for passar no Matabu, né, não pode respirar, senão morre. Aí cria esse mito, o pastor é sem educação. Aí o mito costumeiramente passa a ser verdade. Falei uma coisa simples, mas você, crente, deixa eu contar para vocês um desses mitos que fica. Eu nasci em 1970, vocês não sabem o que é isso, vocês nasceram no mundo ruim, nasci no mundo bom, de música boa, não tinha internet, então se você deixasse a sua chinela de cabeça para baixo, sua mãe morria. Então é incrível como aos 53 anos de idade eu passo lá e desvio minha chinela. Porque eu escolhi crer nisso, porque até hoje é difícil arrancar que isso é um mito. Aí você faz a mesma coisa que na igreja. Tem irmão que ainda faz 7 quarta-feira de oração, como se 7 quarta-feira de oração fosse resolver qualquer coisa e não o Senhor Deus. Não curto muito louvor, muito neopentecostal. Às vezes ele é meio insano. Mas tem uns treinos que a gente tem que se dobrar. Eu estou com a frase de um louvor neopentecostal. Até foi o Rai que cantou aqui quando eles vieram. Desde que eu tenho ouvido de novo. Deus um professor cantou isso lá no momento religioso da escola esses dias, eu me lembrei de novo. Deus resolve as coisas sem marcar reunião. Já ouviram isso? Sabe de qual música é que eu estou falando? Não conheço muito bem a música não, mas eu acho espetacular essa frase. Deus é aquele que resolve sem ter que marcar reunião. Se tem um trem que eu odeio de corpo, alma e coração, é reunião. Primeiro porque não tem futuro, segundo que não vai resolver nada, segundo que é blá, 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 blá. Enfim, Deus não precisa de 7 quarta-feira. Ele resolve as coisas sem marcar reunião. Mas nós gostamos de acreditar nisso, né? Faz bem para a gente começar a acreditar nessas firulas do mundo. E aí a gente vai acreditando. Mas nós precisamos chegar a alcançar a unidade da fé para deixar de ser, com o objetivo de deixar de ser incauto. No verso 13 ainda, o conhecimento do Filho de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vocês que estão há algum tempo aqui viram minha evolução. Eu tinha um tempo que eu só acreditava que eu era salvo. O resto do mundo, eu olhava assim, não tem jeito. O Anderson não é salvo, o Anderson não sabe quem é Jesus. O Anderson não sabe teologia, o Anderson sabe grego, né, Fábio? O Fábio era quase salvo, porque ele sabia grego. Aí fui mudando, evoluindo, e falei assim, não, as pessoas são salvas, elas só são bobinhas mesmo. Só tem preguiça de estudar. Porque eu partia do pressuposto que é necessário conhecer o conhecimento do Filho de Deus. Eu acho que isso aqui resume tudo que a Bíblia quer nos falar, o conhecimento do Filho de Deus. Você vai deixar de ser incauto quando você parar de tentar afagar as suas necessidades e começar a olhar para o Filho de Deus, saber quem é o Filho de Deus. Aí você deixará de ser incauto. Mas enquanto o objetivo da minha vida for ficar tudo bem a mim e à minha volta e aos meus, eu não vou deixar de ser incauto, porque eu vou acreditar em qualquer coisa que alivie a minha angústia. E aliviar a angústia não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é tirar o deserto. O objetivo de Deus é ensinar o povo a atravessar o deserto. O objetivo de Deus não é tirar a nossa angústia. O objetivo de Deus é nos ensinar a lidar com o conhecimento do Filho de Deus suficiente para atravessar a angústia sem se abater, sem se perder. Vamos deixar de ser incautos quando chegarmos à unidade da fé, ou seja, uma fé bíblica, razoável, racional. Vamos deixar de ser incautos quando tivermos o conhecimento do Filho de Deus. Por fim, vamos deixar de ser incautos quando buscarmos a estatura do varão perfeito. A plenitude de Cristo. Tá, pastor, mas eu nunca serei 100%. Tá,
Isso é redundante falar que eu nunca serei 100%. Quem que não sabe que você nunca será 100%? Todos nós, pelo menos em tese, deveríamos já saber que nós nunca seremos 100%. Mas o fato de não sermos 100% não nos dá o direito de vivermos uma vida de 10%. Entra ano, sai ano. E é o que alguns de nós insistentemente fazem. Não, ler Bíblia é para o pastor. Ó. O que me faz dar crises de risos? De vez em quando eu dou. É você que vai lá e compra o livro da escola bíblica, custou quanto? R$25. Pergunta para mim, nesse momento, dentro da minha angústia, dentro da minha precisão, dentro daquilo que eu gosto, o que eu faria com R$25? Pergunta, Anderson. O que eu faria? Olha, bobinho, não. Não, para a mãe eu comi hoje, mas comi 4 hoje. Minha glicemia deve estar uns 400. Preocupa não, que eu já tomei o remedinho. Café lá na Times Coffee, bom também, mas agora, nesse momento, no calor que eu passei hoje, que lá na roça estava quente, comendo pamonha estava suado. Eu ia lá no quiosque, em frente ao Subway, e compraria um cupuaçu com açaí, de maquininha, sem açúcar, sem leite, que eu não teria perrengue de lactose, não teria perrengue de açúcar, de 480 ml, ou seja, meio litro, botaria mais 20 minutos no congelador lá em casa para ele endurecer, e tomaria calmamente. Seria mais proveitoso do que para você, desgramado, que comprou o livro e nunca leu uma página. Entendeu o que é que eu falo de novo? Porque você, desgramado, que comprou o livro e nunca leu uma página, se tivesse comprado um cupuaçu com açaí, tinha sido mais proveitoso. E não baixa a cabeça não, que eu já contei 2 que fez isso. Fica quieto, tá? Quando a gente fala uma coisa dessa, você fica quieto. Porque a gente aqui na frente saca na hora que é você. Essa é aquela hora que a gente joga verde para colher maduro. Colhe 2 maduros. Meu filho, ler não é para pastor, é você. É para nós, é para ser humano, é para filho de Deus. E aquele que já contou, já vi, pastor da minha igreja já leu a Bíblia mais de 40 vezes. Ótimo, bom, li mesmo. E gosto de contar que uma vez foi espanhol, outra vez foi inglês. Mas mais do que isso, o pastor José adora contar que um ano eu desisti de ler, então ele leu mais do que eu. Cada fariseu com a sua glória. Mas tá, que bom que eu leio, mas que mal que você não lê. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí vive uma vida de 10% insistentemente. Não, meus queridos, vamos crescer, vamos deixar sem incauto. Não, sério, vamos deixar de ser incauto. Me lembro, muitos anos atrás, de uma irmã, está aqui, então não faça cara, não, então todo mundo vai saber que é você. Ah, a irmã Alice já fez, já é a irmã Alice, né? Cara, aí todo culto vinha a irmã Alice para pedir o pedido de oração. Eu quero que Deus livre os meus filhos das más companhias. Aí aqui foi me dando uma angústia. E aqui foi me acabando por dentro. Até que um dia eu não aguentei. Falei assim, irmã Alice, muda. Começa a pedir oração assim. Que Deus não deixe mais o meu filho se amar a companhia do filho de alguém. Então, às vezes, a gente precisa dar um upgrade e olhar a nossa volta dentro de nós mesmos. E é eu que estou precisando crescer, deixar de ser incauto. É eu que estou precisando chegar a essa maturidade do varão perfeito. Cara, nós temos tudo. Nós temos uma palavra de Deus espetacular. Temos o Espírito dentro de nós. E até hoje dizer, temos uma boa igreja, de bom ensino. Então é só romper mesmo. Então é só querer deixar de ser incauto. Para de ser incauto. E passa a ser a influência boa lá, né?
outro tipo de oração que estava me acabando. Eu queria orar pelo meu ambiente de trabalho, porque o povo de lá é tudo doido. Cara, então seja o normal de lá. Cara, então seja a bênção de lá. Seja o proativo, seja o abençoado. Seja o companheiro, seja o que entende. Deus, até quando nós seremos incautos e influenciados por tudo e todos à nossa volta? O probleminha está no incauto. E deixará de ser incauto quando alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e a maturidade. Deus, eu te dou graças nesta noite, Pai. Eu te honro. Eu glorifico a ti, tu és santo, Deus de poder e glória, Pai. Não há Deus como o Senhor em toda a terra, Pai. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus de glória, Pai. Nós invocamos o teu nome nesta noite, neste lugar, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nossos corações, meu Pai, como indivíduos, ó Deus, nos transformando, ó Deus, como indivíduos, ó Deus, nos dando vida, como indivíduos, ó Deus, nos movendo para Ti, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, mas também como igreja, Pai, Deus amado, move sobre nós como igreja, o Senhor tem planos individuais, planos coletivos, meu Pai, que não sejamos levados por qualquer onda de vento, meu Deus, que não sejamos, ó Deus, enganados por qualquer malícia, Pai. Leva-nos ao crescimento do Senhor, ó Deus, como igreja, como indivíduos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, possamos te encontrar, possamos te ver cada dia, Pai. Possamos tocar, ó Deus, em tuas vestes e saber que só o Senhor é Deus, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, chama-nos